Aloha! Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Suelen e hoje eu vou ensinar vocês a confeccionar esse lindo biquíni. Então já deixa o seu like, se inscreve e bora pra aula! Bom, então já vamos começar. A linha que eu vou usar é cor pitaia, número 3182. E a calcinha que eu vou fazer, o conjunto todo, vai ser no tamanho M. Eu já deixei começado aqui para adiantar e o vídeo não ficar tão longo. Bom, para começar uma calcinha M, você vai fazer as correntes com 5,5 cm, depois mais as 3 do ponto alto, da altura do ponto alto, para dar início à primeira carreira. Então, o meu aqui deram 12 pontos altos. Essas são as medidas para a maioria dos biquínis. Você pode até deixar anotado aí para algum outro que você queira fazer. Você já vai saber qual que é a base. Aqui depois eu vou fazer um acabamento na lateral, então ele também conta. Dá uma média aí de 0,5 centímetro cada lado. Então ele vai ficar prontinho com mais ou menos 6,5 centímetros. Eu vou deixar anotado aqui a medida do P, M, G e GG para tudo que a gente for fazer. Depois na descrição. E na altura, quando for dar praticamente essa mesma medida, aí já é a carreira que a gente vai começar a aumentar. Então aqui deram 4 centímetros, 4 carreiras de ponto sobre ponto, e depois nessa mesma medida para começar, vai ser onde vai começar a aumentar. Aí a gente coloca um ponto a mais no começo e no final da carreira. No caso aqui eu coloquei 2 pontos no começo e no final. E aí a gente vai aumentando até dar a altura de 17 centímetros ou 17,5 centímetros. É uma média aí boa para começar uma calcinha. Para começar a base aqui, ela vai ser um pouco maior que na cintura, que a gente vai subir o cos inteiro diminuindo, porque a gente não quer que as laterais se encostem quando a gente amarrar no corpo. E tem que fazer a cintura da peça. O M vai ter 32 centímetros. A metade de 32 é 16. E eu gosto de sempre medir desse jeito, dobrando mesmo a calcinha, porque eu acho mais fácil na hora de fazer as correntes, já que eu vou fazer uma corrente para cada lado. Para dar 16, faltam 5 centímetros. E na hora de medir, para conferir, sempre dá um leve puxãozinho. E deram 9 correntes. Vamos colocar essas 9 aqui também. Coloca a linha na agulha, o ponto na agulha. Insere aqui na terceira correntinha de ponto alto que a gente tem aqui, desse lado. E 9 correntes. 3 correntes equivale a um ponto alto, mais uma de espaço. Aí nós vamos colocar o próximo ponto alto lá na 7ª corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, pula um ponto alto na próxima. Corrente, ponto alto, pulando um. E a gente vai para essa carreira inteirinha. Terminei aqui a primeira carreira. No finalzinho eu tive um pequeno probleminha, que sobrou aqui uma corrente, mas não tem problema, é só você encaixar aí que uma correntinha não vai fazer diferença no seu trabalho. Pode ficar tranquila, caso isso aconteça. A próxima carreira é de ponto baixo, e aí vai ser um ponto baixo em cima e um dentro da correntinha, dentro do espaço. Um ponto baixo em cima aqui e outro no espaço. Essa carreira inteira vamos trabalhar dessa maneira. Já finalizei a segunda carreira em ponto baixo, vou começar a terceira carreira. Vou levantar aqui 3 correntes, referente a um ponto alto, fazer outro ponto alto do lado, no próximo. Vou dar uma corrente de espaço e pular 2 de base. Pulo 2, lá no terceiro eu vou fazer 3 pontos meios fechados juntos. Vou dar uma laçada. Vim aqui no terceiro ponto de base, levanto a perninha dele
e já começa o outro. Deixa na agulha, começa o próximo, dá laçada, puxa a perninha. Dá laçada no próximo ponto de base, eu pego e levanto a terceira perninha. Vou pegar outra laçada e tirar todos da agulha. E aí fica assim. Aí eu faço uma corrente para fechar e mais 3 de espaço. Vou dar laçada para começar o próximo, pulo 2, entro aqui no terceiro, coloco um na agulha, laço, vou no próximo ponto de base, puxo e deixo na agulha, laço para começar o terceiro ponto, no próximo de base e laço para tirar todos da agulha. Prontinho. Dou uma laçada, uma corrente para fechar, 3 de espaço e vou até o final. Vou fazer esses mesmos 2 pontos altos, um do lado do outro, para terminar. Finalizamos essa carreira. A próxima, vamos começar fazendo o ponto baixo logo aqui no primeiro. Eu vou seguir com ponto baixo até chegar aqui no comecinho. Em cima dos pontos que a gente fechou junto. Pronto. Agora, vamos fazer 5 correntes. 5 correntes e um ponto baixo, onde a gente fechou os pontos meios, aqui embaixo. E essa carreira vai ser assim, 5 correntes e fecha com ponto baixo. Finalizada essa carreira, a próxima vamos virar e começar aqui com ponto baixo. Vamos caminhar até aqui o finalzinho. Ponto baixo. Pra gente entrar aqui nessas correntinhas, eu vou dar uma corrente de espaço e 3 pontos baixos dentro das argolinhas. 3 baixos, 3 correntes de espaço e vou entrar na próxima argolinha com 3 pontos baixos novamente. 3 pontos baixos e 3 correntes. Vamos seguir assim até o final. Finalizamos essa carreira, agora vamos passar ponto baixo nela inteira, aqui em cima. Um ponto baixo em cima do outro e dentro dos buraquinhos vamos colocar um ponto baixo. Olha, eu vim até aqui com um ponto baixo para mostrar para vocês e dentro das correntes eu vou colocar um ponto baixo. Um ponto baixo, ponto sobre ponto aqui, em seguida. E nas correntinhas, novamente. Agora vamos fazer outra repetição de todos esses passos. Começando aqui pelos buraquinhos aqui, os quadradinhos. E para terminar, vamos terminar com uma carreira de ponto alto e corrente, igual fizemos aqui. Então, vamos ter, no total, 3 carreiras desses quadradinhos aqui, de ponto alto e corrente. Vou mostrar aqui pra vocês, o comecinho de novo. Levanto 3 correntes, que se referem a um ponto alto, uma de espaço. Vou fazer um ponto alto lá na frente, vou pular um, ponto alto, uma corrente, pula um, ponto alto. E assim nós vamos repetir todos esses passos. Depois que terminei o cos com essa carreira de quadradinho, de um ponto alto e uma corrente, eu fiz mais uma carreira de ponto alto em cima, para finalizar. Aí, para fazer ela e continuar seguindo a linha aqui da diminuição nas laterais, o começo, ao invés de 3 correntes, eu fiz 2 correntes e segui normal. E no final, os 2 últimos pontos eu fechei junto. Caso você não saiba, eu vou fazer aqui para você ver.
Eu começo um ponto alto, deixo na agulha e faço o próximo ponto alto, que é o último aqui. Começo e deixo de novo na agulha. E lá se tira os dois juntos. Pronto, assim eu fiz uma diminuição. E segui a linha da lateral. Agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto alto aqui na lateral. 3 correntes para começar. Um ponto alto aqui dentro do ponto alto de base. Outro ponto alto bem no pezinho dele aqui. Um ponto alto dentro aqui do espaço. E assim a gente vai seguindo até terminar essa carreira. E vamos fazer 2 carreiras assim. Agora vamos fazer os buraquinhos pra gente passar o cordão, pra amarrar no corpo. Eu vou fazer 3 pontos altos e pulo 3. Então, levanto 3 correntes, coloco mais 2 pontos altos, um do lado do outro. 3 correntinhas, pulo 3 de base e faço 3 pontos altos novamente. Finalizado aqui esse lado, agora eu vou arrematar e fazer o outro lado. A mesma coisa. Terminei os 2 lados da lateral, já arrematei. Agora vamos começar o fundo da calcinha no lado de trás. Coloco o ponto na agulha. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que foi feito na frente. A diferença é que a parte de trás vai ficar um pouco maior. 3 pontos a mais vai ficar em cada lado da calcinha. Para ficar assim, nós vamos começar esses aumentos 3 carreiras antes. Na 5ª carreira foi feito o início do aumento, foi começado na 5ª carreira. Então, 3 antes vai ser a 2ª carreira. Então, vamos fazer uma carreira, ponto sobre ponto. E a partir da 2ª, a gente começa a aumentar a mesma quantidade de carreiras. E, inclusive, o cos vai ficar com a mesma quantidade de pontos. A parte de trás está concluída. O aumento começou na 2ª carreira e foram feitas a mesma quantidade de carreira aqui na frente. Então, ela ficou maior, com 6 pontos a mais do que na parte da frente. E agora, nós vamos dar início ao cos da parte de trás, que vai ser a mesma coisa, a mesma quantidade de pontos. Só que como já temos 6 pontos a mais aqui, no total, nós vamos, então, tirar 3 comparado com a parte da frente, quando a gente começou. Aqui eu comecei com 9 pontos. Então, eu vou tirar 3 pontos para compensar e ficar do mesmo tamanho. Então, de 9, vai ser 6 correntes para começar. Vou fazer aqui 6 correntes. 2 para arrematar. Coloco o ponto na agulha novamente e vamos fazer o outro lado. As 6 correntes. Aí, 6 correntes de base. 3 correntes para levantar o ponto alto, referente a um ponto alto. Uma corrente de espaço e vamos inserir o próximo ponto alto na 7ª corrente. Igual nós fizemos do outro lado. Uma corrente, pula um, outro ponto alto. Já vai fazendo e escondendo o fiozinho que tá aqui. Pode já aproveitar. Agora, então, é só copiar o outro lado, a mesma coisa que você fez. Eu vou fazendo aqui, até terminar todas as laterais, tudinho, e finalizar com um ponto baixo na calcinha inteira, para dar o acabamento, e vamos fazer o cordão para amarração nas laterais.
Finalizei aqui essa parte do acabamento. Mostrar pra vocês como foi feita. Ponto baixo nela inteira. Em cada canto da calcinha foram colocados 3 pontos no mesmo lugar, para ele fazer a dobrinha, a curvinha, bem certinho, tá vendo? Dentro dessas carreiras aqui, foi colocado um ponto baixo no pezinho do ponto e um dentro. Um no pezinho e um dentro. Assim ele fica bem retinho. Não... Se colocar 2 aqui dentro, pode ficar ondulado. Então, para ficar retinho, é assim que você vai fazer. Agora, para finalizar, a gente vai fazer a corrente. A corrente vai ser feita em fio duplo e nós vamos entrelaçar aqui nas laterais. A medida dessa corrente vai ser de 1,55 m para todos os biquínis. Pode ficar tranquilo, porque como você vai... aqui tem um tamanho certinho para cada um, então você pode ficar tranquilo. Vou usar uma agulha maior, para ficar mais fácil. Peguei 2 linhas aqui do novelo. A agulha que eu vou usar é 3,5. Aí coloco o pontinho na agulha e começa as correntinhas. Tendo o fio aqui, é só entrelaçar mesmo nas laterais. Começa sempre aqui, ó, o pontinho rente, que tá aqui embaixo, no cantinho. Começar direto aqui não dá, né? Vai ficar uma sobra. Então, coloca aqui. Coloca no primeiro ponto aqui. E aí você pode passar nos buraquinhos. Deu uma medida aqui de uns 4 dedinhos. Ah, claro, você vai passar o fio por último, né? Se você for forrar, algo assim. Então você vai forrar primeiro, para poder ficar mais fácil, né? O tecido para forração de biquíni, dê preferência para aqueles que são próprios para banho. Normalmente são os de poliamida, 100% poliamida, ou 90% de poliamida e 10% de elastano. Normalmente são esses. Eu costumo usar um que é 90% poliamida, 10% de elastano, e ele é perfeito. Nossa, seca muito rápido, não dá alergia, é muito confortável, muito bom mesmo. Depois de prontinho, vai ficar assim. Legal para vocês analisarem é que ela foi fazendo a cintura aqui da calcinha, tá vendo? Aqui em cima ela terminou mais estreito do que embaixo, assim ele acompanha o molde do corpo. Isso é essencial para todos os biquínis que você for fazer. E essa é uma outra dica muito legal que a gente está dando para vocês, porque eu já vi muitos biquínis aí que tem um cos alto, principalmente, né? Que ele fica reto aqui, assim, fica um retângulo, e daí na hora que a pessoa vai vestir, ele fica grande, ou as laterais encostam aqui em cima, na hora de vestir. A gente quer que fique um espaço, pelo menos nesses modelos. Na verdade, em todos os modelos que for fazer, mesmo que seja uma calcinha de modelo totalmente fechado, ele precisa fazer essa cintura, senão não vai ficar bom no corpo da pessoa, vai ficar largo aqui em cima. Pode até ficar bom embaixo, mas em cima fica largo. Para dar início ao nosso top, a gente vai ter como base os bojos. Mesmo se a cliente quiser com forro mesmo, você seguindo essa base, essa média de tamanho, vai dar certo. Se você for usar bojo, na hora de vocês comprarem, reparem que eles têm um lado direito e esquerdo. Vocês podem ver que o lado de dentro, ele é mais curvadinho aqui assim, e aqui é um pouquinho mais retinho no lado da axila. E aí, na hora de montar ou de comprar, conferir se o par tá certo, é só vocês conferirem esse detalhe. Alguns bojos também vêm marcando aqui na lateralzinha, aqui embaixo, a inicial, ó. Direito, a letra D, e esquerdo, a letra E. Também o tamanho do manequim, que esse aqui no caso é 40. Mas eu vou usar no nosso top o tamanho M, que é o 42. E pra dar início, aqui onde começa a fazer a curvinha é onde fica o peito do corpo. Então a gente tem como a base de início essa altura. No caso o tamanho P ele tem 6 centímetros. 7 para M, 8 para G, GG9 e a largura também. Aqui
Os tamanhos de tamanho P normalmente tem 14. E a diferença de tamanhos é de 1 centímetro cada lado, 2 centímetros no caso, né? No total. No M vai ter a largura de 16 e o início de 7. Coloca o ponto na agulha e vamos colocar as correntinhas. Aí vamos medir. No meu tamanho precisa que tenha 7 centímetros. Aí você sempre dá uma leve esticadinha só para acertar os pontos. 14 correntes. Então, feito isso, a gente vai levantar 3 correntes de ponto alto. O próximo ponto vai lá na quinta corrente, porque a quarta corrente ela é uma base. E vamos contornar essa corrente. Para fazer a curvinha, aqui na última correntinha, vou colocar 5 pontos altos. O terceiro ponto ele vai servir de base para sempre fazer os aumentos em cima dele. Continua até chegar lá no final, até chegar aqui, naquela quarta correntinha que eu falei que era de base, pra gente continuar as próximas carreiras. Então, as carreiras vão ser ponto sobre ponto, totalmente fechado aqui no meio. Os aumentos vão ser sempre terceiro ponto alto, sempre no meio, e até que dê a largura de 16 centímetros para M. Já terminei os dois lados, o meu deram 8 carreiras de ponto alto aqui embaixo. Então agora para emendar do outro lado, eu vou fazer 3 correntes. E emendar. Para cá fica o avesso, né? Para ficar direito com direito. Então pro nosso lado fica o lado avesso. Então vem aqui no pontinho, faço um ponto baixíssimo e 2 correntes para dar nó. Corta. Depois a gente esconde essa linha. Aí vamos começar a parte de baixo aqui. A gente vai passar uma carreira inteira de ponto meio. Então vamos colocar o ponto na agulha. Inserir aqui. 2 correntes para começar. Eu vou fazer um ponto dentro, o alto aqui de base, um ponto no pezinho dele, ponto meio, outro dentro, e aí vai ser assim até terminar essa carreira, um dentro e um no pezinho do ponto de base. Aqui dentro vai ser um em cada corrente e continua dessa mesma forma. Finalizada aqui a primeira carreira, vamos iniciar a segunda com ponto alto e corrente. Levanta 3 correntes de ponto alto, uma corrente de espaço, são 4, pula um de base, vem pro próximo aqui, faz um ponto alto. Cada buraquinho, um vai ser de uma corrente, pula um, e outro vai ser de 2 correntes, pula 2. Pula 2, ela pro terceiro lá. E ponto alto. E aí faz assim, uma corrente, pula 1, 2 correntes, pula 2. Finalizada a segunda carreira, vamos dar início à terceira carreira. Onde foi feito uma corrente, vamos manter. E onde tiver o buraco maior, nós vamos preencher com ponto alto. Ponto alto em tudo aqui e aqui permanece o buraquinho. E como eu comecei com uma corrente, então vou manter. Levanta 3 correntes de ponto alto, uma de espaço, coloca um ponto um em cima do outro, 2 pontos altos aqui dentro do buraco das 2 correntes, um ponto alto em cima do próximo ponto alto de base, o buraquinho menor nós vamos manter, uma corrente e repete, ponto em cima do outro, 2 dentro, um em cima, mantém um buraquinho de uma corrente e na próxima carreira nós vamos repetir a carreira de baixo. Quarta carreira finalizada, vamos iniciar a quinta carreira. Vai ser toda em ponto alto fechado, vai colocar ponto sobre ponto. Então, vamos levantar 3 correntes de ponto alto, o próximo vai dentro do buraquinho, um ponto aqui,
um ponto em cima do outro. Aqui tem duas correntes, vai ser 2 pontos altos. Ponto em cima do outro. Aqui tem uma corrente, vai ser um ponto dentro. E a próxima, vamos repetir esses mesmos buraquinhos que fizemos na carreira anterior, com duas correntes e com uma, duas e uma. A quinta de ponto fechado e a sexta com buraquinho. Depois de terminar aqui a parte de baixo, vamos seguir a parte de cima também, porque aqui também tem buraquinho e o biquinho é bem parecido, então dá pra gente aproveitar essa mesma linha e fazer direto. Pra gente virar aqui e fazer um cantinho, um canto bem certinho, a gente vai fazer uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, tudo no mesmo lugar. Pronto, já estamos aqui na lateral. Então, vamos fazer uma corrente e um ponto alto aqui na base, no pezinho dele. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Aí, então, como aqui é do ponto fechado, a gente vai fazer um ponto alto e pular um. Uma corrente, um ponto alto, pulando um de base. Vamos seguir assim por toda a extensão aqui dele inteirinho. No meio desse ponto aqui em cima, a gente vai colocar um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Aí a gente consegue seguir até fechar essa carreira aqui embaixo. Para fazer o bico, a parte de baixo e a parte de cima vai ser a mesma coisa, a diferença é que vai mudar o ponto. Essa carreira de ponto alto aqui também tá no avesso, então eu vou virar o trabalho. Se o seu tiver também, pode virar. Ou se você não ligar, né, por isso, também não tem problema nenhum. Deve ficar tudo na direita. Nessa parte onde a gente vai fazer a amarração na lateral, eu vou passar tudo em ponto baixo, até chegar aqui. Aqui, como a gente vai virar, fazer canto, coloco 3 pontos baixos no mesmo lugar. Pronto, agora dentro desses buraquinhos, eu vou fazer ponto meio, 3 pontos meio. 1, 2, 3. Vou finalizar esse lequezinho com ponto baixíssimo dentro desse ponto alto de base. Só pego e tiro da agulha. Faço o outro, 3 pontos meio. E baixíssimo em cima do ponto alto. Vamos fazer esses pontinhos na parte de cima do sutiã inteirinha, até chegar aqui, onde nós vamos repetir os pontos baixos, igual fizemos aqui no comecinho, e então vamos dar início na parte de baixo. Cheguei agora na parte de baixo, para fazer o biquinho. Depois do cantinho, em ponto baixo, eu continuei com ponto baixo até o primeiro buraquinho. Agora eu vou começar o leque na parte de baixo. É a mesma coisa que foi feita em cima, a diferença é que vai ser em ponto alto e ponto baixo. Só que o buraquinho aqui é maior, então vamos colocar mais pontos. Então, ao invés de 3, vamos colocar 5. 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Vou finalizar ele dentro do próximo buraquinho, o buraquinho menor que a gente tem. E dentro do buraquinho maior, vamos repetir 5 pontos altos. Vamos seguir dessa maneira até chegarmos aqui no finalzinho. Finalizei a carreira com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que foi feito. Agora vou caminhar até o primeiro ponto aqui dessa lateral, que é o pontinho do meio. Vou caminhar com ponto baixíssimo. Vou iniciar aqui os pontos laterais. Eu vou fazer ele todo em quadradinho, como se fosse uma rede.
Se você quiser fazer todo em ponto fechado, é só fazer, você escolhe. Para fazer como redinha, levanta 4 correntes, pula 1 de base, outro ponto alto, uma corrente, pula 1, cheguei no último ponto dessa lateral, vou virar, fazer a mesma coisa. 4 correntes, ponto sobre ponto, vou seguir reto assim, ponto sobre ponto, por mais uma carreira, depois eu vou diminuir e manter sempre 3 quadradinhos até terminar. Essa tirinha pode ter em média 45 ou 50 centímetros de comprimento, e aí a gente faz do outro lado também. E na parte de cima, a amarração vai ser uma corrente dupla, 2 fios. Pode amarrar ele aqui e levantar as correntes. Também com cerca de 45 a 50 centímetros de comprimento. Vai ficar perfeito e a peça está pronta. E aí, o que você achou da nossa aula? Conta pra gente nos comentários, que eu tô louca pra saber. Muito obrigada novamente e até a próxima aula.